Você já passou por aquela sensação de ser completamente invisível para a própria família? De estar presente fisicamente, mas ser tratada como se não existisse? Bom, eu passei por isso durante 10 longos anos. E quando eles finalmente apareceram na minha porta pedindo favores, eu tinha uma surpresa que eles jamais esperavam. Meu nome é Carla, tenho 42 anos, e esta é a história de como transformei a maior humilhação da minha vida na minha maior vitória. Tudo começou no aniversário de 15 anos da minha sobrinha Júlia, lá em 2014. Eu estava animada, tinha comprado um presente lindo para ela, um conjunto de joias que custou quase metade do meu salário na época. Trabalhava como auxiliar administrativo em uma empresa pequena em São Paulo. Ganhava pouco, mas sempre fiz questão de estar presente nos momentos importantes da família. Cheguei no salão que meus irmãos haviam alugado no bairro da Liberdade. Era um lugar bonito, decorado com flores cor-de-rosa e dourado, tudo muito bem organizado. A festa estava linda, música ao vivo, mesa farta, parentes chegando de vários cantos da cidade. Mas quando fui cumprimentar minha irmã mais velha, a Márcia, mãe da aniversariante, ela mal olhou na minha cara. Apenas acenou de longe e continuou conversando com outras pessoas. Estranhei, mas pensei que ela estava apenas ocupada organizando tudo. Fui até a mesa dos presentes para deixar o meu. Era quando percebi que não tinha lugar marcado para mim na mesa principal. Perguntei para minha cunhada onde eu deveria sentar, e ela me apontou uma mesinha pequena no fundo do salão, perto da cozinha, onde estavam apenas eu e duas primas distantes que quase ninguém conhecia direito. Aquilo me incomodou, mas tentei não dar importância. Afinal, o importante era estar ali, celebrando com a família. Mas durante toda a festa, fui percebendo que era sistematicamente ignorada. Quando tentava participar das conversas, as pessoas mudavam de assunto, ou simplesmente se afastavam. O pior momento foi na hora dos discursos. Vários familiares foram chamados para falar sobre a Júlia, contar histórias, dar conselhos. Tios, primos, padrinhos, até amigos da família subiram no pequeno palco improvisado. Eu esperava ser chamada também, afinal, sempre fui muito próxima da minha sobrinha. Mas meu nome nunca foi mencionado. Simplesmente me esqueceram. Ou pior, me ignoraram propositalmente. Foi então que ouvi minha própria irmã, a Márcia, conversando com outras convidadas perto do banheiro. Eu estava voltando de lá quando escutei minha voz sendo mencionada. A Carla sempre foi meio deslocada mesmo, dizia ela, rindo. Vive naquela vidinha pequena dela, trabalhinho simples, apartamentinho alugado. Coitada, nunca conseguiu crescer na vida. Por isso que às vezes é melhor não chamar muito a atenção para essas situações, sabe? Fica constrangedor para todo mundo. As outras mulheres riram junto, concordando. Uma delas completou. Tem gente que nasceu para ser coadjuvante mesmo. Melhor deixar os protagonistas brilharem. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Ali estava minha própria família. Pessoas que eu amava, falando de mim como se eu fosse um peso. Um constrangimento. Alguém que deveria ficar escondida nos cantos. Saí da festa naquela mesma noite, sem me despedir de ninguém. Ninguém notou minha ausência. Foi aí que tomei uma decisão que mudaria completamente o rumo da minha vida. Não ia mais esperar reconhecimento de ninguém. Não ia mais mendigar a atenção da minha família. Se eles me viam como alguém pequena, insignificante, eu ia provar que estavam completamente enganados. A primeira coisa que fiz foi me matricular em um curso de administração de empresas na faculdade particular do bairro. Sempre tive vontade de estudar, mas nunca havia encontrado coragem. Agora tinha um motivo muito forte: provar meu valor. Principalmente para mim mesma. Comecei a trabalhar de dia e estudar à noite. Não foi fácil, principalmente financeiramente. Tive que cortar todos os gastos supérfluos, parar de comprar roupas, cancelar a televisão por assinatura, cozinhar todas as refeições em casa. Durante esse período, continuei sendo excluída sistematicamente dos eventos familiares. Casamento do primo João? Não fui convidada. Batizado da filha da minha prima Ana? Soube por acaso através de uma vizinha. Aniversário de 50 anos da minha mãe? Disseram que seria apenas algo íntimo, mas depois vi pelas fotos no Facebook que tinha mais de 50 pessoas. A cada exclusão, ao invés de ficar magoada, eu me sentia mais motivada. Cada não que recebia se transformava em combustível para os meus estudos e meus planos. Em 2015, me formei em administração com média 9,2. Ninguém da minha família foi à formatura. Nem sabiam que eu estava estudando. Mas eu estava orgulhosa de mim mesma, e isso bastava. Logo depois da formatura, consegui um emprego melhor em uma empresa de médio porte na região da Paulista.
O salário era quase o dobro do que eu ganhava antes. Com a renda maior, comecei a investir em cursos de especialização. Em 2016, uma oportunidade incrível apareceu na minha vida. A empresa onde eu trabalhava ofereceu um programa de demissão voluntária com uma indenização interessante. Muitos colegas estavam com medo, mas eu vi aquilo como uma chance. Peguei todo o dinheiro da rescisão e, junto com minhas economias dos últimos anos, abri minha própria empresa de consultoria em gestão administrativa. Comecei pequeno, atendendo pequenos comércios do meu bairro, mas sempre com muito profissionalismo e dedicação. O trabalho era intenso. Acordava às 5 da manhã, dormia depois da meia-noite, trabalhava inclusive nos finais de semana. Mas pela primeira vez na vida, estava construindo algo meu, algo que ninguém poderia tirar de mim ou menosprezar. Em 2018, 4 anos depois daquela festa humilhante, minha empresa já tinha 15 funcionários e atendia empresas de médio porte em toda a região metropolitana de São Paulo. O faturamento mensal já passava dos R$ 200 mil. Foi quando decidi me mudar para uma casa maior. Procurei por vários meses até encontrar o lugar perfeito. Uma mansão linda em um condomínio fechado em Alphaville. Tinha 4 suítes, piscina, churrasqueira, jardim imenso, garagem para 4 carros. A mudança foi um marco na minha vida. Finalmente tinha um lar que representava tudo o que havia conquistado. Decorei cada ambiente com muito cuidado, contratei uma arquiteta para deixar tudo perfeito. Em 2019, minha empresa recebeu um prêmio de melhor consultoria do ano na categoria Pequenas e Médias Empresas, concedido pela Associação Comercial de São Paulo. Pela primeira vez em anos, me senti verdadeiramente orgulhosa de quem eu havia me tornado. E foi exatamente em uma tarde de sábado de março de 2024, quase 10 anos depois daquela festa fatídica, que tudo mudou. Estava em casa, relaxando na área da piscina, quando ouvi o interfone tocar. Para minha surpresa, era meu irmão mais novo, o Roberto. Oi, Carla! É o Roberto. Posso subir? Preciso falar com você. Depois de uma década sendo ignorada, ele aparecia na minha casa como se nada tivesse acontecido. Claro, pode subir, respondi mais por curiosidade do que por vontade de vê-lo. Quando abri a porta, a expressão no rosto dele foi impagável. Ele olhava para tudo ao redor com os olhos arregalados, claramente impressionado com a casa. Nossa, Carla, que casa linda! Você mora aqui sozinha mesmo? Moro sim. Entre, vamos conversar na sala. Ele me seguiu até a sala de estar, que eu havia decorado com móveis elegantes e obras de arte. Continuava olhando para tudo com expressão de surpresa. Ficamos alguns minutos em conversa superficial, ele me contando sobre a vida dele, o trabalho, os filhos. Eu escutava educadamente, esperando ele chegar ao real motivo da visita. E não demorou muito. Olha, Carla, na verdade eu vim aqui porque estamos passando por uma situação meio complicada na família, e pensamos que você poderia nos ajudar. Aí estava. Depois de 10 anos me tratando como invisível, agora precisavam de alguma coisa. Que tipo de situação? Perguntei, mantendo um tom neutro. É que a Márcia está passando por uns problemas financeiros sérios. A empresa do marido dela quebrou no ano passado. Eles estão com dívidas acumuladas e agora o banco está ameaçando tomar a casa onde ela mora com as crianças. A gente pensou que, já que você parece estar bem financeiramente, talvez pudesse emprestar uma grana para ela. Não é muito, uns R$ 50 mil, só para ela quitar as parcelas atrasadas do financiamento e se reorganizar. R$ 50 mil. Não é muito, segundo ele. E por que vocês acham que eu deveria emprestar esse dinheiro para a Márcia? Perguntei calmamente. A pergunta o pegou de surpresa. Bom, vocês são irmãs, né? Família tem que se ajudar nos momentos difíceis. Família tem que se ajudar. Repeti as palavras dele devagar. Interessante essa sua colocação. Me conta uma coisa, Roberto. Nos últimos 10 anos, quantas vezes vocês me convidaram para alguma festa de família? Ele ficou sem graça, claramente desconfortável com a pergunta. Quantas vezes? Insisti. Eu lembro. 0 vezes. Em 10 anos fui excluída de todas as festas, todos os aniversários, todos os casamentos, todos os batizados. Quando nossa mãe fez 50 anos, vocês disseram que seria apenas íntimo, mas havia 50 pessoas lá. O silêncio dele confirmou que eu estava certa. E agora vocês aparecem aqui, depois de uma década me tratando como se eu não existisse, pedindo R$ 50 mil emprestados. E ainda usam o argumento de que família tem que se ajudar. Sabe o que mais me impressiona? É que vocês aparecem aqui vendo essa casa, vendo que obviamente estou bem na vida.
E a primeira coisa que pensam é em como podem se beneficiar disso. Nem perguntam como estou, como consegui tudo isso, se precisei de ajuda em algum momento. Roberto tentou argumentar, mas eu continuei. Durante todos esses anos, quando eu estava trabalhando de dia e estudando de noite, quando estava economizando cada centavo para conseguir crescer na vida, quando estava construindo minha empresa trabalhando 16 horas por dia, onde estava a família que tem que se ajudar? Onde estavam vocês quando eu realmente poderia ter usado um apoio? Agora vou te fazer uma pergunta muito simples. Se eu fosse apenas a Carla de 10 anos atrás, que trabalhava como auxiliar administrativo e morava em um apartamento pequeno alugado, vocês estariam aqui hoje? Ele baixou os olhos, incapaz de mentir. Sabe de uma coisa, Roberto? Eu realmente tenho condições de emprestar 50 mil reais para a Márcia. Tenho condições de emprestar muito mais que isso, na verdade. Vi os olhos dele se iluminarem, mas não vou emprestar um centavo sequer. A expressão dele mudou completamente. Não vou emprestar porque vocês não merecem minha ajuda. Seria validar a ideia de que vocês podem me tratar mal durante anos e depois aparecer pedindo favores quando precisam. Roberto tentou argumentar mais um pouco, apelar para o lado emocional, até mesmo fazer algumas ameaças veladas. Mas eu estava irredutível. Antes dele sair, fiz questão de deixar uma coisa clara. Roberto, quero que você leve uma mensagem para toda a família. Diga a eles que a Carla pequena, insignificante, que eles conheciam, realmente não existe mais. No lugar dela está uma mulher que construiu sua própria vida, que aprendeu a se valorizar e que não precisa da aprovação de ninguém para se sentir completa. Ele saiu sem dizer mais nada. Nos dias seguintes, como era de se esperar, meu telefone começou a tocar. Primeiro foi a Márcia, chorando, implorando. Depois outros irmãos, primos, até minha mãe ligou tentando me convencer a ajudar a família. Todos usavam os mesmos argumentos. Sangue do sangue, família é família. Você não pode abandonar a gente na hora da necessidade. Era impressionante como conseguiam distorcer a situação, fazendo parecer que eu é que estava sendo cruel. Mas em nenhum momento me senti culpada ou arrependida da minha decisão. 2 semanas depois, recebo uma ligação da minha sobrinha Júlia, aquela que havia feito 15 anos na festa onde tudo começou. Ela agora estava com 25 anos, formada em jornalismo. Tia Carla? É a Júlia? Podemos conversar? Claro, Júlia. Como você está? Estou bem. Na verdade, estou ligando porque queria te pedir desculpas. Desculpas por quê? Pela forma como nossa família te tratou todos esses anos. Eu era muito nova para entender na época, mas agora, como adulta, consigo perceber como vocês foram injustos com você. Fiquei emocionada com as palavras dela. Tia, eu queria te contar uma coisa. Faz alguns meses que estou fazendo uma matéria sobre mulheres empreendedoras para a revista onde trabalho. E quando comecei a pesquisar sobre consultoria empresarial em São Paulo, seu nome apareceu várias vezes. Descobri que você é dona de uma das empresas de consultoria mais respeitadas da região metropolitana, que ganhou vários prêmios, que é referência na área. Fiquei impressionada e, ao mesmo tempo, com muita vergonha da nossa família. Quando o tio Roberto contou que tinha ido na sua casa e visto como você está bem de vida, toda a família ficou surpresa. Mas não surpresa no bom sentido. Ficaram surpresos porque não esperavam isso de você. Sabe o que mais me incomoda? É que agora todo mundo está falando mal de você por não ter emprestado dinheiro para minha mãe. Dizem que você ficou metida, que subiu a cabeça, que esqueceu de onde veio. E o que você pensa sobre isso? Eu penso que você está certíssima. Minha mãe está passando por dificuldades, sim, e isso me preocupa. Mas ela e o resto da família não podem simplesmente aparecer na sua vida depois de anos te ignorando, só porque precisam de alguma coisa. Senti um alívio enorme ao escutar aquelas palavras. Tia, posso te fazer um pedido? Você toparia me dar uma entrevista para a revista? Gostaria muito de contar sua história como empreendedora. A ideia me agradou imediatamente. Aceito sim. Será um prazer. Marcamos a entrevista para a semana seguinte. Júlia veio até minha casa com um fotógrafo, e passamos uma tarde inteira conversando sobre minha trajetória profissional, os desafios que enfrentei, as estratégias que usei para crescer no mercado. A matéria foi publicada 2 meses depois, em uma edição especial sobre mulheres que transformaram suas vidas através do empreendedorismo. Ocupou 4 páginas da revista, com fotos lindas da minha casa e da minha empresa. O título era De auxiliar administrativa a CEO, a história de superação de Carla Santos. A repercussão foi muito maior do que eu esperava. Recebi mensagens de mulheres de todo o Brasil,
contando suas próprias histórias de superação e agradecendo pela inspiração. Mas o mais interessante foi a reação da minha família. De repente, todos queriam falar comigo novamente. Não para pedir dinheiro emprestado desta vez, mas para parabenizar pelo sucesso e dizer que sempre souberam que eu conseguiria. Era engraçado como a percepção deles sobre mim havia mudado completamente depois da matéria na revista. Antes, eu era a irmã fracassada, que havia ficado metida. Agora, eu era a irmã bem-sucedida, da qual toda a família deveria se orgulhar. Mas para mim, isso confirmava ainda mais que eu havia tomado a decisão certa. O reconhecimento deles não vinha do amor ou do carinho, mas do status que meu sucesso trazia para a família. Alguns meses depois da publicação da matéria, recebo um convite inesperado. Era para o casamento de uma prima distante. Pela primeira vez em mais de uma década, estava sendo convidada para um evento familiar. Claro que o convite não era por carinho. Era porque agora eu era alguém importante na família. Decidi ir, mas nos meus termos. Cheguei no horário exato da cerimônia. Cumprimentei educadamente quem se aproximava. Participei da festa de forma cordial, mas sem exageros. No final da festa, a Márcia se aproximou. Carla, podemos conversar um minutinho? Eu queria te pedir desculpas, ela disse, baixando os olhos. Pela forma como te tratei todos esses anos, e especialmente por aquelas coisas que falei na festa da Júlia. Era a primeira vez que alguém da família assumia ter me tratado mal de forma consciente. Você sempre foi uma pessoa batalhadora, determinada, e eu não soube reconhecer isso. Sobre aquele pedido de empréstimo, eu entendo por que você negou. E não guardo rancor por isso. Márcia, comecei. Eu aceito suas desculpas, mas preciso que você entenda uma coisa. Minha negativa não foi por maldade ou vingança. Foi por princípio. Como vocês estão lidando com a situação financeira? Perguntei. Estamos nos virando. Vendemos o carro. Mudamos para um apartamento menor. Meu marido conseguiu um emprego novo. Não está fácil, mas vamos conseguir. Fiquei satisfeita em saber que eles estavam encontrando soluções por conta própria. Você acha que um dia conseguiremos ter uma relação normal de irmãs? Pensei alguns segundos antes de responder. Márcia, eu não guardo rancor de vocês. Mas também não posso fingir que esses anos de exclusão não aconteceram. Talvez no futuro possamos construir algum tipo de relacionamento, mas seria algo novo, baseado em quem somos hoje. Hoje, quase um ano depois de tudo isso, posso dizer que estou em paz com minhas escolhas. Minha empresa continua crescendo. Acabei de abrir uma filial em Campinas. E estou planejando expandir para o interior do estado. Construí um círculo social novo, com pessoas que me conheceram já como a mulher bem-sucedida que me tornei. São amizades baseadas em afinidades reais, não em obrigações familiares. A Júlia continua sendo a exceção. Ela vem me visitar regularmente, temos almoços juntas, conversamos sobre a vida. É a única relação familiar que conseguiu se renovar de forma genuína. Eventualmente, recebo mensagens de alguns familiares, especialmente em datas comemorativas. Respondo com educação, mas sem entusiasmo exagerado. Mantemos uma relação cordial, mas distante. É interessante como a vida nos ensina lições importantes às vezes através das situações mais dolorosas. Aquela festa humilhante de 10 anos atrás acabou sendo o ponto de virada que me levou a descobrir meu verdadeiro potencial. Se minha família não tivesse me excluído, talvez eu nunca tivesse desenvolvido a determinação necessária para transformar minha vida de forma tão radical. Talvez tivesse continuado sendo a Carla conformada, que se contentava com pouco. Hoje entendo que o reconhecimento mais importante é aquele que damos para nós mesmas. Não preciso que ninguém valide minhas conquistas. Sei o valor do que construí, e isso me basta. Prefiro ter poucas pessoas genuínas ao meu lado, do que muitas pessoas falsas fingindo interesse apenas quando convém. A verdade é que minha vida hoje é muito mais plena e autêntica do que jamais foi no passado. Acordo todos os dias com propósito, trabalho em algo que me realiza, tenho independência financeira e emocional, e, principalmente, tenho autoestima. Essa é talvez a maior conquista de todas, aprender a me valorizar. Durante anos busquei validação externa, especialmente da minha família. Hoje sei que a única aprovação que realmente importa é a minha própria. Recentemente lancei um projeto que está me deixando muito animada. Um programa de mentoria gratuita para mulheres empreendedoras em início de carreira. Será minha forma de retribuir todas as oportunidades que tive e multiplicar histórias de transformação como a minha. Este projeto representa para mim o fechamento definitivo de um ciclo.
Saí de uma posição de quem precisava de apoio para uma posição de quem pode oferecê-lo para outras pessoas. Hoje, quando penso naquela festa de 10 anos atrás, não sinto mais dor ou mágoa. Sinto gratidão. Gratidão por ter sido excluída, por ter sido menosprezada, por ter sido tratada como invisível. Porque foi exatamente isso que me forçou a buscar dentro de mim uma força que eu nem sabia que existia. Foi isso que me fez descobrir meu verdadeiro potencial e construir uma vida que vai muito além de qualquer expectativa. Às vezes, as maiores bênçãos da nossa vida vêm disfarçadas de decepções. O que parece ser rejeição pode ser redirecionamento. O que parece ser fim pode ser recomeço. A diferença está na nossa escolha. Podemos deixar as adversidades nos definirem como vítimas ou podemos usá-las como trampolim para nos tornarmos a melhor versão de nós mesmas. Se você está passando por algo parecido, se está sendo menosprezada, excluída ou subestimada pelas pessoas ao seu redor, quero que saiba que isso não define o seu valor nem determina o seu futuro. Você tem dentro de si todo o potencial necessário para transformar sua vida de forma radical. Porque se uma auxiliar administrativa de 42 anos conseguiu construir uma empresa de sucesso e uma vida plena, você também consegue. A única pergunta é: você está disposta a lutar pelos seus sonhos, mesmo quando ninguém mais acredita neles? E lembre-se, no final, a melhor vingança não é fazer mal para quem nos magoou, mas construir uma vida tão incrível que a opinião dessas pessoas se torne completamente irrelevante. Foi exatamente isso que eu fiz. E foi exatamente isso que me trouxe a paz e a realização que tenho hoje. Se esta história tocou seu coração, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Nos comentários, me conta: você já passou por alguma situação parecida? Quero muito saber sua história. Um abraço carinhoso e até o próximo vídeo.